Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo que é um assunto que interessa tanto a você que está em Portugal, como a você que está pensando em vir para Portugal. Seja você advogado ou não, porque aqui o canal a gente fala muito sobre questões de direito. O vídeo interessa bastante para quem é advogado, mas interessa também para você que não é advogado. Eu vou falar hoje sobre um tema que é a gratuidade de justiça em Portugal. Imagina você que, chegando aqui em Portugal, você precisa entrar com uma ação contra alguém ou precisa se defender de um processo que alguém colocou contra você. E você não tem, de repente, dinheiro para pagar um advogado, não tem dinheiro para pagar as custas. Como é que fica isso? É igual no Brasil? Não é igual no Brasil? No Brasil nós temos a chamada Defensoria Pública, ou, se você não quiser recorrer à Defensoria Pública, um advogado de sua confiança pode estar requerendo aí a gratuidade de justiça e você ter o processo sem o pagamento de taxas, sem o pagamento de honorários de advogado. E aqui em Portugal, será que tem isso também? E eu quero falar sobre isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Bom, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero dar dois recados para vocês, duas coisas assim, muito importantes que eu tenho para falar para vocês. Primeiro é sobre os nossos cursos que estão sendo vendidos na plataforma da Hotmart. Lá na Hotmart nós temos vários cursos, temos cursos para desenvolvimento pessoal, temos cursos de mentoria para você que é advogado brasileiro e que quer atuar ou já está atuando aqui em Portugal. Nós temos também um curso de mentoria onde nós abordamos questões como processo civil, processo penal, noções da organização judiciária do Estado português, falamos sobre nacionalidade, processo de nacionalidade, falamos sobre asilos e refugiados, direito de família, enfim, vários temas que são extremamente importantes para você, advogado, poder exercer a sua atividade aqui em Portugal. E também na área de desenvolvimento pessoal, nós temos alguns cursos também bem interessantes, temos alguns e-books, então vale a pena, eu vou botar o link na descrição do vídeo, depois vale a pena você ir lá na nossa página na Hotmart e acompanhar, ok? E se você não nos segue aqui no YouTube ou no Instagram, também passa a nos seguir, nos acompanhe para ter sempre informação nova sobre Portugal. Chama o canal aqui Direito Europeu e no Instagram também Direito Europeu, tá bom? Bom, então vamos imaginar que você chegou em Portugal. A situação pode ser a seguinte: já na migração, você pode ser barrado na migração e precisar de um advogado. Vamos imaginar que o agente de imigração, que hoje é o CEF, mas que vai mudar, temos um vídeo aí falando aí sobre a extinção do CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira. Depois, se você quiser, pode ver aqui no nosso canal, a gente fala sobre isso. Mas imagina você chegando com a sua família em Portugal para passar uma temporada aqui como turista, ou então se você pensa em se mudar para Portugal e você é detido no aeroporto porque você não está cumprindo ali alguma norma, alguma exigência que o turista ou o imigrante tem que ter. Falta um documento não está adequado, enfim, você pode naquele momento já precisar de um advogado. O advogado é a pessoa que, além dela conhecer a lei, ela saber os trâmites, os caminhos para poder trazer a solução para aquela questão, ele também não vai estar ali nervoso como você, né? Porque uma coisa é quando acontece com a gente, outra coisa é quando a gente está ali dando um apoio. É igual o médico. Você chega no hospital com a cabeça quebrada, se for um familiar teu que for te operar, o familiar vai ficar nervoso. O médico, como não te conhece, não existe uma relação pessoal, o médico fica preocupado com você, é claro, mas vai fazer aquilo de uma forma bem profissional. E o advogado é a mesma coisa. Então, é importante ter um advogado em umas questões dessa. E não só na imigração, acontece muito aqui, muito, o arrendamento de imóvel, que no Brasil a gente chama de aluguel, né? Aqui em Portugal, aluguel é usado para coisas móveis. Por exemplo, você aluga um carro, mas uma casa que é um imóvel você arrenda. Então, essa diferença de expressão.
Mas imagina, você arrenda um imóvel, dá um valor de caução e no meio do contrato o senhorio pede para você sair do imóvel e diz que não vai devolver a caução. Como é que você resolve isso? Você vai precisar de um advogado. Você começa a trabalhar e também o teu empregador te dispensa, diz que não quer mais, ou não quer fazer o contrato, ou não paga as horas extras, enfim. Várias são as situações em que você vai precisar de ter um apoio de um advogado ou para garantir um direito seu, propor uma ação ou para se defender de alguma coisa. Bom, e isso está garantido na Constituição, no artigo 20 da Constituição. Quero ler aqui para vocês. O artigo 20 da Constituição da República Portuguesa diz assim, artigo 20º. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios econômicos. Ou seja, existe uma lei chamada Lei de Acesso ao Direito e aos Tribunais, que é a Lei 34/2009, de 29 de julho. Essa lei ela vem garantir o quê? Vem garantir que as pessoas tenham acesso aos tribunais, acesso a um advogado, mesmo que ela não tenha condições de estar pagando por isso. Então, ninguém vai ficar desassistido por falta de meios. Então, está previsto na Constituição no artigo 20, garante isso. Aqui não se fala artigo 20, fala artigo 20º, mas a Constituição garante isso. E existe, então, essa lei que foi de 2004, essa lei que garante, então, essa possibilidade de você ter acesso ao direito aos tribunais. Isso é importante também para você que é advogado, que advoga aqui em Portugal. Por quê? Porque Portugal, diferente do Brasil, no Brasil nós temos uma estrutura dentro do Estado que é a Defensoria Pública, tanto na esfera estadual, muitas das vezes é uma secretaria, né, dentro do Estado, e também na esfera federal, a Defensoria Pública da União. Então, quando você não tem condições no Brasil de custear a ação judicial, você recorre à Defensoria Pública. Aqui em Portugal não existe essa Defensoria Pública estruturada como órgão do governo. Então, como é que funciona? Existe um convênio entre a Segurança Social e a Ordem dos Advogados. Então, o advogado que quer atuar como oficioso, como defensor oficioso, que é o nome que se dá aqui ao que seria defensor público no Brasil, ou que seria o advogado dativo no Brasil. Então você se inscreve na ordem. Hoje existe uma exigência de que você já tenha pelo menos 1 ano e meio de prática jurídica em Portugal. Então o advogado brasileiro que tiver 1 ano e meio de prática jurídica em Portugal, ele pode se inscrever para atuar como advogado oficioso, defensor oficioso, como se fosse um defensor público no Brasil. Bom, então o advogado se inscreve e fica constando de uma lista na Ordem dos Advogados. E quando a pessoa precisa de uma demanda, ela vai até a Segurança Social e se inscreve para receber esse apoio jurídico, né, esse apoio judiciário. E no caso de um processo criminal, automaticamente é nomeado um defensor para o réu, que aqui não se chama réu, se chama arguido nos processos criminais. Bom, então, onde cabe esse benefício? Em quais assuntos eu posso utilizar desse benefício da gratuidade do direito, tanto de advogado como de taxas? Bom, e aqui eu nunca ouvi ninguém falando isso em vídeo nenhum. Vou te dar essa informação aqui super privilegiada. Você pode usar no tribunal, seja o tribunal judicial ou o tribunal administrativo, ok? São tribunais diferentes. Julgado de paz. O julgado de paz se assemelha muito ao que no Brasil nós chamamos de juizado especial, que é o antigo juizado de pequenas causas, que depois passou a ser juizado especial civil e criminal. Aqui em Portugal nós temos
os juizados de paz, que são como se fossem os nossos juizados cíveis, e temos a justiça de pequena criminalidade, que é como se fosse o juizado especial criminal, mas o julgado, o Tribunal de Pequena Criminalidade, a Justiça de Pequena Criminalidade está dentro do Tribunal Judicial. Então você pode usar o acesso ao direito, ao benefício da gratuidade, para questões nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos, nos julgados de paz e também nas conservatórias. E essa é a cereja do bolo que ninguém comenta com você. Um processo na conservatória você pode requerer também o benefício do acesso ao direito aos tribunais. Então, um processo de nacionalidade, um processo de casamento, você pode estar requerendo ali o que é? Requerendo o benefício da gratuidade, de não pagar custa, ok? Como é que é feito esse requerimento? É feito pela Segurança Social. Então, a pessoa interessada vai na Segurança Social, sendo deferido, a Segurança Social faz um levantamento da pessoa, vê se a pessoa se enquadra na hipótese de receber a gratuidade de advogado e custas, só de advogado ou só de custas, ou se ela é integral ou parcial, ela também pode receber um benefício só parcial e aí vai ter que pagar um valor parcelado das custas, tá? Bom, então a pessoa tem direito a esse benefício e ela pode usar nesses órgãos que eu lhe falei. E o advogado, quando ele é nomeado, vai uma carta para o advogado e vai uma carta para a pessoa. Então imagina, você quer entrar com uma ação, você procura a Segurança Social, faz o requerimento é deferido, chega até a sua carta um comunicado dizendo que foi deferido, a ordem vai dizer quem vai ser o advogado, entre aqueles que estão inscritos, sai um comunicado para o advogado, sai um comunicado para a parte. E aí a pessoa tem um ano para propor a ação. Se passar um ano e ela não fizer contato com o advogado, não der os documentos para o advogado, não der as informações necessárias para se fazer o processo, depois de um ano existe aí a caduca e a pessoa perde esse benefício, vai ter que entrar com um novo benefício, ok? Bom, e ela também pode perder esse benefício se ela for condenada em litigância de má-fé. No Brasil também se aplica multa para litigância de má-fé, mesmo para quem está sobre a gratuidade de justiça. E aqui em Portugal a pessoa perde o benefício da gratuidade de justiça. O que é litigância de má-fé? Ela entrar com uma ação quando ela sabe que não tem direito, ela agir com deslealdade no processo. Então ela sabe que ela não tem aquele direito, ela sabe que aquele fato não aconteceu, ela sabe que aquela história não é daquele jeito, mas ela entra com uma ação usando da mentira. Então isso chama-se litigância de má-fé e a pessoa, caso tenha o benefício do acesso ao direito aos tribunais, que é a gratuidade de justiça, ela vai perder esse benefício se ela agir por litigância de má-fé, ok? Bom, e esse benefício, ele se estende para a ação principal. Caso existam apensos, ou seja, caso existam processos que tenham que ser feitos paralelo a esse processo principal, o benefício também se estende a esses apensos, ok? E na hipótese de haver um recurso, o benefício também abrange o recurso. Então, o benefício concedido para uma ação, ele vai englobar não só a ação, mas também todos os apensos daquela ação e também vai englobar eventual recurso que seja necessário. Recurso para o Tribunal da Relação ou mesmo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, ok? Então, vai ter também a proteção não só de custas, mas também custas e honorários de advogado para cobrir no caso de recurso. Bom, e o advogado que é nomeado, ele não pode, em hipótese nenhuma, receber valor nenhum do seu patrocinado, certo? Então, quando você constitui um advogado, se ele vai ser um advogado oficioso, se ele vai vir pelo sistema de acesso à justiça e aos tribunais, ele não pode cobrar valor nenhum para a parte.
E o advogado também não pode receber valor nenhum da parte. A pessoa quer dar um presente, quer dar um agrado, não pode, ok? Isso constitui infração ética. Então é importante os colegas, principalmente os colegas brasileiros, que às vezes não estão muito familiarizados com a lei, com a legislação de Portugal, então fica esse alerta, ok? Não se pode receber valor nenhum. Bom, uma outra questão a pessoa consegue o benefício do acesso ao direito aos tribunais, e aí é nomeado um advogado para ela. A parte, ela pode a qualquer momento pedir a substituição desse advogado. Ela pode fazer um requerimento fundamentado para a ordem, pedindo que seja substituído o advogado. Da mesma forma, o advogado também pode, a qualquer momento, com fundado motivo, fazer um requerimento para a ordem, dizendo que não pode mais fazer cumprir a defesa do direito daquela pessoa, ok? Tudo sempre fundamentado. E se a pessoa também o utilizador desse benefício, que aqui se chama de utente, né? O utente é qualquer pessoa que utiliza. A gente chama de utente a pessoa que é usuário do serviço de saúde, ele é um utente em relação ao serviço de saúde. Então aqui, dos tribunais, é considerado um utente a pessoa que é utilizadora do acesso ao direito aos tribunais. Então, o utente ele pode também, a qualquer momento, constituir um advogado. Constituir um advogado através de procuração, e aí, a partir desse momento, o advogado dativo, o advogado oficioso que foi nomeado, cessa ali as funções dele e começa as funções do advogado que foi contratado. Em hipótese nenhuma, o advogado oficioso pode ser contratado. Ele não pode deixar de ser oficioso e passar a ser contratado no mesmo processo. Então, os colegas fiquem atentos a isso. O cliente fala assim, olha, deixa de ser meu advogado oficioso, eu vou te contratar para você trabalhar para mim como mandatário, advogado por procuração. Não pode, ok? Você fala, olha, você pode constituir outro advogado, mas eu não posso, no mesmo processo, passar a ser advogado por procuração, tá bom? Bom, um outro detalhe, o advogado oficioso, ele pode subestabelecer o processo? Existem algumas dúvidas em relação a isso, já vi vários colegas cometerem erros em relação a isso, então presta bastante atenção. Se eu sou advogado oficioso, eu, Alexandre, sou advogado oficioso, eu posso subestabelecer esse processo para alguém? Posso, mas eu vou subestabelecer com reservas e para um ato específico. Eu não subestabeleço e saio do processo, e eu também não subestabeleço o processo todo. Então, se vai ter uma audiência e eu não posso comparecer nessa audiência, eu posso subestabelecer especificamente para essa audiência. Se vai haver, precisa fazer um recurso e eu não tenho tempo para fazer aquele recurso, ou eu não tenho capacidade, ou eu não vou fazer, eu posso subestabelecer para um colega fazer o recurso. O colega vai juntar uma procuração, um subestabelecimento com reserva específico para o ato da confecção e juntada do recurso, para a confecção e juntada da inicial, para a confecção e juntada da contestação, para comparecer a uma audiência, mas ele não fica no processo. Feito aquele ato, cessa a procuração e o processo volta, então, ao advogado oficioso. E a questão da remuneração desse advogado que está substituindo, ele fica por conta do advogado oficioso. O advogado oficioso que está subestabelecendo, ele que vai ter que se entender com o colega de como vai fazer o pagamento, ok? Isso fica também por conta do advogado. Então, pessoal, é importante, tanto para você que não é advogado, como para você que é advogado brasileiro, tomar conhecimento dessa legislação, saber que existe uma lei que protege, permite o acesso aos tribunais para aqueles que não podem pagar, ok? Isso está previsto na Constituição da República Portuguesa, é um direito garantido no artigo 20º e também vem descrito na Lei 34/2004. Então, se você está em Portugal,
você tem direito a requerer esse benefício. Quem diz se você vai ganhar, vai ter direito ou não, é a Segurança Social. Então não tem como a gente aqui estar dizendo, olha, em tal hipótese você ganha, em tal hipótese você não ganha. Você vai dar as informações, a Segurança Social vai checar com o banco de dados dela e ela vai dizer se você tem ou não esse benefício. E aos colegas advogados que atuam ou queiram atuar como oficioso, é importante também ficar atento a esses detalhes para que não venha cometer nenhum erro aí, seja responsabilizado. Tá bom, pessoal? Então, se o vídeo foi interessante para você, curte aí, não deixa de comentar e não deixa de seguir a gente também no Instagram e visita a nossa página lá no Hotmart, que eu tenho certeza que vão ter cursos lá e e-books que vai ser interessante para vocês. Um grande abraço.